Bem-vindos aí ao Brasil, o país livre de imposto, para não dizer o contrário, o país que você tem segurança, você tem saúde, você tem educação de ponta, professor recebendo salário alto, você não tem fila no SUS, não tem fila nos hospitais, os policiais não têm problema aí nas ruas, porque não há problema de segurança, não há falta de segurança, a gente não vê nenhum caveirão escorregando pelo morro, a gente não vê nada disso. Bem, esse aí é o Brasil que a gente queria, mas não é de fato a nossa realidade, né? Essa semana foi assinada aí a Lei Complementar 214 de 2025. O que é essa lei complementar? É a lei da reforma tributária. E quando a gente pensa que não tem mais o que piorar, as coisas pioram. Ou seja, lá no fundo do poço tem um alçapão para a gente abrir e descer mais um pouquinho. Isso porque já vou começando pelo valor agregado do nosso imposto, que será algo em torno de 28%, né? E 28% é o maior IVA do mundo, superando a Hungria, que tem 27%, superando a Suécia, 25%, superando Portugal, que tem 23%, que são os maiores IVAs aí do mundo. Até a Argentina e Espanha, que tem 21%, o Brasil está superando, inclusive a Argentina aqui do lado. Porém, não é só isso que a gente tem hoje em dia. A gente tem aí impostos aí de causa-mortes. Se você for de arrasta para cima, que é o famoso TCMD, você tem aí a tributação do imposto de renda, que vai até 27,5%. Você tem tributação sobre o seu faturamento, PIS, COFINS, ICMS, IPI. Você tem também o ISS sobre o serviço, o IPI sobre os produtos. Nós temos aí diversos tributos, nós temos diversos controles. E o IBS vem aí para juntar o ICMS e o ISS. E o CBS vem para juntar aí os impostos federais e contribuições, como IPI, PIS, COFINS. Esses aí são os impostos, mas a gente tem outras coisas também. A única notícia boa que a gente pode ter nessa situação é o valor reduzido aí da base de cálculo dos alimentos. Mas passando aqui o olho nessa lei complementar aí 214 de 2025, o artigo que eu estava lendo aqui 201, se vocês quiserem saber diretamente, que vai envolver agora os fundos imobiliários, que também serão tributados, mas não vai ser tributado aí o dividendo da pessoa física. Isso aí você esquece, dividendo não vai ser tributado, mas a pessoa física aí vai acabar sendo indiretamente tributada aí nos dividendos, porque os fundos imobiliários serão tributados. Isso porque o arrendamento mercantil, ou seja, na legislação uma linguagem mais difícil, arrendamento mercantil nada mais é que o aluguel, ou seja, o aluguel aí vai ser tributado. E os fundos de investimento no geral serão tributados aí sobre a receita, beleza? Ou seja, seremos tributados aí tanto em fundos imobiliários quanto FIAGs, serão tributados. Isso já fez um efeito muito grande aí no IFIX na data que eu estou gravando esse vídeo, porque o IFIX caiu pra caramba. E isso levou em queda muitas pessoas aí que tem a maioria investido nos fundos imobiliários, perderam aí hoje bastante dinheiro. Ou seja, é mais uma tributação aí, mas não vai ser tributado dividendo. Dividendo não vai ser tributado. Vai ser tributado o fundo imobiliário, o FIAGO, isso tudo vai ser tributado. Com exceção aí, mas assim, a gente vê uma particularidade que eu estava vendo aqui na legislação, que é a seguinte: nesse artigo aqui 261, que fala o seu parágrafo único, já falando das legislações para vocês, que ficam reduzidas em 70% as operações de locação, cessão onerosa, arrendamento de bens imóveis, ficam reduzidos em 70%, ou seja, o aluguel dos fundos imobiliários de tijolo sofrerão uma tributação menor, algo em torno aí de 8,5%, não uma tributação integral de 28%. Já os fundos de papel e os FIAGs vão sofrer uma tributação gigante. E uma pergunta que ele não quer calar: justamente no dia seguinte ao cancelamento daquela IN 2219, que tratava do controle aí acima de R$5.000 do Pix, vem essa aí de tributar
tudo e ainda mais a gente vai ter o imposto mais alto do mundo. Brasileiro aí tá cansado, não vive um dia de paz. Agora a gente vai ter o imposto mais alto do mundo. Bem, mas não esqueçamos que pode acontecer aí um veto, o cancelamento do veto aí no Congresso. Temos que aguardar se isso vai acontecer. Mas o governo acredita que isso aí não deve acontecer. Porém, já lançando essa lei complementar, obviamente que essa lei complementar não vai ter validade aí em 2025, os dividendos continuarão da mesma forma e a partir de 2026 só que começará aí a um regime de tributação de IBS, CBS e particionado até 2033. Mas mesmo assim, o pessoal aí dos fundos imobiliários sofrerão tributação indireta. Não vai ser tributado os dividendos, mas vai ser tributado o fundo de investimento. Tributando o fundo de investimento, vai tributar aí, vai reduzir o seu rendimento, porque os fundos imobiliários terão que mais despesas. E essa nova carga tributária aí, eu espero que os cálculos dos impostos, pelo que eu li aqui, aparentemente não é assim, mas eu vou passar para vocês aqui rapidinho como é que funciona aí os cálculos dos impostos. Hoje os cálculos são chamados cálculos por dentro, ou seja, a alíquota efetiva, a alíquota normal e a alíquota efetiva são diferentes. Por exemplo, se você calcula aí um imposto, efetivamente você paga mais do que aquela alíquota do imposto, porque o cálculo é uma divisão, uma conta muito doida que leva aí a uma nova alíquota que a gente chama de alíquota efetiva. E com isso eu espero que não aconteça também esse regime de cálculo no IBS e no CBS que transformaria aí o IBS e o CBS numa alíquota de 28%, um valor bem superior aí a 28%, tá? E como o IBS e o CBS ainda tem esse regime aí de não cumulatividade, por exemplo, os fundos imobiliários poderão se creditar de algumas despesas aí em cima deles que eles pagam aí, que podem ser abatidos. Mas, mesmo assim, há uma tributação aí dos fundos imobiliários de tudo. E ainda teremos a alíquota mais alta do mundo. E ainda fiquem de olho, porque daqui a pouco, para você que investe em criptomoeda também, vem a Decrypto. A Decrypto que vai controlar aí, vai ser uma declaração que eu não entendi ainda onde que ela vai bater. E essa declaração vai ser para controlar aí os investidores de criptomoeda, beleza? Então, pessoal, é um dia bem complicado aí, porque brasileiro não tem um dia de paz. Infelizmente, a gente vem com uma outra notícia de outro imposto, de outra tributação, mesmo que seja uma melhoria da nossa carga tributária, realmente vai reduzir bastante a quantidade de imposto. Infelizmente, a gente vai ter mais tributado, mais imposto, uma alíquota maior do mundo, beleza?